Momento de sabedoria com o apóstolo Elder Mendes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui pelo canal Apóstolo Elder Mendes para o nosso quadro Momento de Sabedoria. E o título da nossa meditação de hoje é Você não pode ir contra a sua natureza. Aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, a nossa natureza hoje é uma natureza de pecado. É por isso que dos vários casamentos que eu fiz, eu nunca senti cinismo nas pessoas. Realmente, quando aquele jovem que traiu a sua esposa depois de alguns meses disse no altar que estava querendo ser fiel a ela, na doença, na riqueza, na pobreza, ele estava falando a verdade, ele estava decidido, só que a natureza do homem não permitiu. A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, ele condenou todos nós a uma vida de pecado. Nós já nascemos com a natureza de pecado. Você pega por exemplo, pegue duas criancinhas, bote uma de um lado, outra do outro de um edredom e dê o mesmo brinquedo para uma e para outra. Você vai ver que uma vai engatinhar em direção da outra para tentar tirar o brinquedo da outra. Porque o homem já nasce com egoísmo. A natureza do homem é uma natureza do pecado. Quando Adão pecou, ele condenou a todos nós. E a palavra de Deus diz assim, em Romanos 5,12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. No 14, diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito de Deus, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, Adão condenou todos nós a uma natureza de pecado, de morte. E Deus mandou Jesus para nos transformar na natureza divina, natureza de Deus. Quando o homem coloca Deus na sua vida, a natureza dele muda. Eu vou explicar para você o que Jesus tentou explicar para Nicodemos aqui em João 3. Nicodemos era um fariseu, um sacerdote, veio até Jesus, um homem da lei. E Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos disse: mas como eu posso nascer de novo sendo velho? Será que eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, nascer a segunda vez? Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, em outras palavras, filho de peixe, peixinho é, filho de homem é homem, filho de Deus é Deus. A Bíblia diz: vós sois deuses. Jesus falou: se tu não nasceres de novo, tu não és dos meus, né, para Nicodemos. E Jesus disse: tu sendo mestre da lei, tu não entende isso? O que é nascer de novo? É através de Jesus, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e através de Jesus voltar à natureza de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus muda a sua natureza do primeiro Adão para o segundo Adão, que é Jesus, e você passa a ter uma nova vida. Eu vou explicar contando uma historinha sobre essa questão de natureza. Diz a história que havia um sapinho nadando numa lagoa, e o escorpião queria atravessar para o outro lado. O escorpião agoniado, porque o escorpião não sabia nadar, disse: bom, se eu tentar atravessar eu vou morrer.
e viu o sapinho, e o sapinho ali nadando com a costa para cima, e disse, poxa, esse sapinho daria uma boa carona para mim. E disse, sapinho, sapinho. O sapinho olhou de longe, viu o escorpião, né, e disse assim, diga, escorpião, o que é que você deseja? Ele disse, sapinho, me atravessa ali pro outro lado, poxa, eu não sei nadar, faz esse favor aí para mim. O sapo pensou com a mente dele, sapau, né, disse assim, tá leso, escorpião, eu não vou fazer isso, a hora que eu der a minha costa para te subir, tu vai me ferrar e eu vou morrer. E o escorpião disse pro sapo, sapo, pensa, eu não sei nadar, se eu te ferrar, tu vais morrer e eu vou morrer junto contigo, sapinho. O sapo pensou com a mente dele, sapau de novo, é verdade, né? Eu vou fazer essa boa ação para esse escorpião. Sabe, ele vira meu amigo, na outra hora que eu estiver no seco, ele não vai me ferrar, né? E ele disse, tá bom, sobe. E começou a atravessar o rio com o escorpião andando para o lado, não vou ferrar, não vou ferrar. E andava para um lado e para o outro, agoniado na costa do sapo, não vou ferrar. Mas ele não aguentou, ele ferrou o sapo. E o veneno dele começou a paralisar o sapo. E o sapo, antes de morrer, né, nos poucos disse, escorpião, por que você fez isso, escorpião? Agora vai morrer eu e você, porque você não sabe nadar, eu estou ficando paralisado, vou afundar e você vai morrer junto comigo. E o escorpião disse, sapinho, Deus sabe que eu não queria te ferrar mesmo, eu não queria, eu tentei, andei, hesitei, mas é a minha natureza, eu não pude ir contra a minha natureza. Resultado, o escorpião preferiu morrer, mas teve que ferrar o sapo. Assim a gente, quando nós não aceitamos Jesus, a natureza de Adão está em nós. A natureza de pecado de Adão está em nós. Então, mesmo que a gente não queira, a gente queira ser fiel à nossa esposa, a gente queira continuar tendo uma vida correta, quando vê a gente já está na lama do pecado. A gente já fez coisa errada. Mesmo que a gente não queira mentir, a gente não queira desonrar nossos pais, quando vê a gente já fez isso. Por quê? Porque a gente precisa trocar de natureza. A gente precisa nascer de novo, ser nova criatura, ter o segundo Adão como nosso Pai, que é o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele levou cativo o cativeiro. E todo aquele que aceita Jesus hoje é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero encerrar esse momento de sabedoria aqui em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode nos salvar desta natureza de pecado. Só Jesus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a viver uma vida de oração, de meditação na palavra. Então você passa a ser cidadão do céu. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você largue essa natureza do primeiro Adão, essa natureza do pecado, e passe a ter a natureza de Deus. Deus te abençoe. Nós estamos nesse paraíso bonito que é o Sítio Z2, que o Senhor possa, olha essa natureza de Deus, assim como Deus transformou a minha vida, que Ele possa transformar a sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém. Momento de sabedoria com o apóstolo Elder Mendes.